Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Eduardo e eu sou da Assembleia de Deus aqui do Rio Grande do Norte, setor 37, cujo meu pastor e coordenador é o pastor José Ribeiro. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em 1 Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos apenas, mas se você está com a sua Bíblia aí, então abra ela em 1 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aleluia! É muito sério isso que Paulo está escrevendo a Timóteo, até porque Timóteo na época ele era um dos maiores colaboradores de Paulo ali na cidade de Éfeso, e Paulo amava este varão, este vaso, era filho de Paulo na fé, e quando Paulo manda essa carta para Timóteo, era justamente o que o Espírito Santo havia revelado a ele. Nós precisamos ter a capacidade de entender, de olhar para nós e entender realmente o que Jesus quer de nós, porque o Evangelho, amados irmãos, muitas vezes tem se tornado na boca de muitos pregadores, de muitos pastores, palavras para o seu próprio ego, e não é bem assim. Paulo escrevendo a Timóteo, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou seja, hoje, nos dias em que nós vivemos, nós sabemos que a igreja, dentro de alguns dias, vai com certeza ser arrebatada para ir morarmos na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a promessa dele. Mas o alerta que Paulo dá aqui nessa palavra era justamente acerca do que estava acontecendo também naquela época. Muitos estavam abandonando a fé, porque Paulo ele era um missionário e o Espírito Santo conduzia ele para uma nação, e ele ficava ali naquela cidade 1 ou 2 ou 3 anos, conforme a vontade do Senhor, fazia o seu ministério e ia continuar a obra missionária, e ali ele deixava o seu ministério. Mas o Espírito Santo havia revelado a Paulo o que estava acontecendo ali. Na cidade de Éfeso, muitas igrejas haviam se levantado, muitas religiões haviam se levantado naquela época. E houve uma preocupação de Paulo em enviar essa carta pelo Espírito Santo, em dizer que muitos abandonariam a fé. Apostatar a fé quer dizer abandonariam a fé, por dar ouvido a essas igrejas que haviam se levantado na face da terra. Mas nós bem sabemos que essas são igrejas que são levantadas pelo inimigo, igrejas das religiões, não a igreja do reino dos céus. Porque a igreja do reino de Deus, irmãos, ela está nos hospitais evangelizando, nas ruas pregando o evangelho, nos cultos ao ar livre, ela está nos cárceres levando a palavra, ela está nas comissões de visita, ela está visitando os enfermos. Então essas são as igrejas do reino de Deus. As igrejas das religiões são aquelas que não pregam verdadeiramente a salvação, mas pregam a prosperidade de tudo que você tem, que Deus vai te abençoar, e nós sabemos que não é bem assim. O problema é que o povo tem preguiça de ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é eficaz para mim e para a sua vida. Aqui em 1 Timóteo nós sabemos que Paulo estava alertando, aleluia, a Timóteo acerca do que estava acontecendo, porque os próprios membros daquela igreja já estavam acreditando no que estava acontecendo naquelas outras igrejas. Aquelas outras igrejas estavam acontecendo prodígios e maravilhas, Eu não digo milagres, porque Satanás não faz milagre. Milagre só vem do alto de Deus, Ele fazia prodígios e maravilha, como o próprio Jesus disse, que ele fará tanto prodígio que se possível vai enganar até os escolhidos do Senhor. Mas eu acredito que só vai ser enganado aqueles que na verdade não leem e não se firmam na palavra de Deus. Esta palavra aqui, amados irmãos, ela é a nossa bússola, ela é o caminho que nos conduz ao Senhor Jesus Cristo, que é a única porta para nos levar ao céu. Então fique com essa palavra, que assim como acontecia na época em que Paulo mandou essa carta para Timóteo, nos dias de hoje está acontecendo. Muitas pessoas estão deixando de adorar o nosso Deus verdadeiro, estão abandonando a fé ao nosso Deus verdadeiro, porque querem resolver os seus problemas, e aí sai da sua fé cristã para outras religiões, acreditando que nessas outras religiões eles com certeza vai mudar a sua vida. Eles até conseguem encher estádios de futebol com seus eventos religiosos, mas na verdade todos que vão ali não conseguem ser enchidos os seus corações com a palavra de Deus, porque eles não têm palavra, eles não têm alimento para as ovelhas. Eu aprendi com o Espírito Santo que o que segura, aleluia, as ovelhinhas no aprisco não é o cercado, é apenas o alimento.
Então, se você tem uma igreja, se congrega numa igreja onde o seu pastor, ele é maravilhosamente firmado na palavra e ele está distribuindo o alimento conforme a vontade de Deus, então com certeza você jamais terá vontade de sair da sua igreja. Então fique com essa palavra, não abandone a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus ainda está aqui na terra, consolando e mudando os corações daqueles que querem realmente serem mudados. Mas lembre-se, para termos intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, nós temos que ler realmente e conhecer as Sagradas Escrituras do Senhor. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a você e sua família, a você que está me ouvindo agora, a você que está me assistindo, que Deus continue lhe abençoando. Mas, por favor, não deixe de ler a palavra, não deixe de fazer cultos domésticos na sua casa. O inimigo está fortemente armado para destruir os lares, mas nós precisamos estar, aleluia, com essas armas. Este livro que contém 66 livros, aleluia, então são 66 paredões para que o inimigo tente lhe atingir. Mas eu louvo a Deus porque Ele é conosco, e assim como Deus também é contigo. Fica na paz e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.